Bom, nós estamos de volta. Mais tarde nós vamos mostrar como que foi o empate do Corinthians contra o Cuiabá. Mas antes, vamos à situação de momento no Parque São Jorge. Boa noite, Marina. Conta para nós o que está acontecendo por aí. Parece que teve invasão de torcida ao CT do Corinthians e à Sala do Presidente, é isso? Olá, Michele, boa noite a você, a todos que nos acompanham nesta noite. Isso mesmo, por volta de umas 4 horas da tarde, cerca de 40 torcedores da organizada Gaviões da Fiel esteve aqui e invadiu o Parque São Jorge para adentrar a sala do presidente Augusto Melo. Aqui ao meu lado está o delegado César Saad, que vai nos dar alguns esclarecimentos sobre o que houve aqui hoje. Doutor César, muito obrigada por nos atender. Queria que você explicasse para a gente, então, o que houve, quem invadiu, por que invadiu e como é que foi essa conversa. Teve um princípio de confusão? Isso, boa noite, Michele. Sim, os torcedores vieram aqui para reivindicar melhorias no futebol do Corinthians, que já há algum tempo vem deixando os torcedores corintianos descontentes. Eles primeiro foram ao centro de treinamento do clube para tentar conversar com os jogadores. Como os atletas não estavam lá, esses mesmos torcedores vieram à sede social do Corinthians e aí aqui sim invadiram o clube. Alguns sócios ficaram bastante assustados, houve um princípio de tumulto, correria. Eles acessaram o 5º andar onde fica a presidência e ali sim foram recebidos pelo presidente, que também foi pego de surpresa. Houve ali novamente um início de discussão, um princípio de tumulto, mas foi tudo tranquilizado, a polícia chegou, o presidente os recebeu lá na sala de reuniões, no auditório, todo mundo conversou. No momento em que a gente chegou, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a gente também participou ali, mantendo a segurança de todos. E a gente pôde ver que, na verdade, os ânimos foram acalmados, porque de ambos os lados, todos estavam reivindicando o bem do Corinthians, a melhoria do futebol do Corinthians. Perfeito. E foram cerca de 40 minutos de conversa, como o senhor havia me dito agora há pouco, né? Tudo em tom pacífico, depois desse primeiro momento ali de confusão. Além do Augusto Melo, quem estava ali junto com ele e que ouviu essas reclamações dos torcedores? O presidente nos narrou que ele estava reunido com a diretoria dele, com alguns conselheiros, quando a torcida chegou. Mas quando da chegada da polícia, eles estavam conversando, esses 40 torcedores, o presidente Augusto Melo e o presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Romeu Tuma, quem estavam dentro da sala de reunião e, obviamente, os seguranças da presidência e do clube aqui. Perfeito. Michele, eu volto com vocês aí do estúdio. O doutor César está com escuta. Podem ficar à vontade aqui para perguntas. Obrigada pela participação do delegado César Saad aqui no Gazeta Esportiva. A Garrafa, tem pergunta para o delegado? Tenho sim. Doutor César, boa noite. É o Garrafa. Doutor, teve alguma situação de vias de fato? E acrescento a minha pergunta, porque a situação começa numa invasão e depois termina numa reunião. O pessoal que invadiu foi embora e tudo bem, e o Corinthians se manifestou, alguma queixa à polícia, ou não teve nada disso? Porque uma invasão, se fosse uma reunião, alguém pedisse, ficasse lá na porta, a gente gostaria de falar com o presidente, você entra no clube, é uma coisa. Agora, quando você invade uma propriedade, eu acho que alguma coisa ilegal aconteceu, Boa noite. Boa noite, Garrafa. Prazer falar com você. Sim, houve a invasão, houve um crime, por isso esses torcedores estão na delegacia, nós estamos registrando essa ocorrência. Mais um caso que vai ficar com a Polícia Civil, com a delegacia especializada, com a DRAD. Não houve vias de fato, houve sim um princípio de tumulto, porque quando da chegada deles no andar da presidência, os seguranças tentaram fechar as portas de vidro ali, uma fechadura acabou sendo danificada, mas os vidros estão intactos. Até me perguntaram aqui se os vidros haviam sido quebrados, não foram quebrados, a gente acompanhou grande parte dessa reunião. E aí, com a chegada deles lá em cima e como o presidente e o Dr. Romeu Tuma também os recebeu, todos ficaram mais tranquilos, ficaram mais calmos, a palavra foi dada a todo mundo, mas independente disso, como você falou no início, a forma como eles entraram não foi pacífica, houve sim o cometimento de crimes e por isso a Polícia Civil está registrando a ocorrência.
aqui no Gazeta Esportiva falando com o delegado César Saad sobre a invasão de torcedores ao Parque São Jorge, à sala da presidência do Corinthians, onde estava acontecendo uma reunião do Augusto Melo com os diretores. Alexandre Silvestre. Boa noite, doutor. Um abraço para o senhor. Quer dizer que quem invadiu foi recebido na sala para reunião. O caso vai para a polícia. O que pode acontecer com essas pessoas, independentemente do Corinthians prestar ou não queixa? Silvestre, boa noite. Sim, eles invadiram aqui e depois o presidente optou por recebê-los e aí sim os ânimos foram acalmados. Nós estamos fazendo nesse momento um registro de invasão aqui da sede social do clube e de provocação de tumulto, prevista também na Lei Geral do Esporte. E além disso a gente faz depois um pedido para o Ministério Público, para a CBF, Federação Paulista de Futebol, como uma medida cautelar de afastamento dos estádios dos torcedores que estiveram aqui presentes hoje e que efetivamente cometeram esses crimes. Delegado, também teve uma invasão ao CT Joaquim Grava, né? Lá aconteceu alguma coisa diferente? Foram os mesmos torcedores? Foram outros torcedores? Teve alguma questão de dilapidação de patrimônio no CT do Corinthians? Isso, Michele, foram os mesmos torcedores. Esse grupo esteve primeiro no CT. Eles invadiram, não houve danos patrimoniais, a gente já esteve com algumas equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar lá, não houve dano patrimonial, não houve ameaça ou agressão a nenhum funcionário do CT. O centro de treinamento, na verdade, estava vazio, mas os seguranças, os funcionários que estavam lá, não sofreram nenhum tipo de ameaça nem de agressão física. Tem mais uma pergunta aqui para o delegado. Doutor, é claro que cada instituição, cada clube de futebol tem a sua maneira de lidar com os torcedores organizados. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, até onde eu sei, ela rompeu com as organizadas. Não é? O Corinthians mantém essa relação com as organizadas e estamos vendo, não é a primeira vez e não é só no Corinthians, em vários lugares, situações que realmente saem do nosso comum, do dia a dia. Quer falarmos de futebol? Estamos aqui entrevistando o Dr. César, falando com o delegado sobre uma invasão a um clube de futebol. Qual é a responsabilidade que os clubes têm nessa relação com as torcidas, para que isso aumente com frequência esse tipo de violência e possamos ter, espero que não, mas algum caso mais grave no futuro, doutor? Na verdade, excelente a sua pergunta. Sempre a responsabilidade da segurança ficou a cargo da polícia. Né? Quando vai tudo bem, ok. Quando tem algum problema, cadê a polícia? Onde estava o policiamento? Hoje, por isso que eu falei excelente a sua pergunta, hoje a Lei Geral do Esporte traz expressamente na lei que a segurança dos eventos esportivos, do futebol, ela é obrigação de todos os envolvidos, inclusive dos organizadores do futebol, das federações, da Confederação Brasileira. E aí me permitam aqui citar um caso recente, numa briga de 2013, no estado do Paraná, onde Atlético Paranaense e Vasco jogaram, houve um confronto muito grande. Esse ano, depois de quase 10 anos, 11 anos, houve o julgamento desse caso e tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário condenaram ambos os clubes e a organizadora do futebol também, não só com o pagamento em dinheiro, como outras medidas cautelares previstas em lei. Então, sim, a obrigação é de todos e aí vai de cada clube. Obviamente que as polícias fazem esse trabalho preventivo. A gente tem reuniões periódicas aqui no estado de São Paulo para esse combate à violência. A gente tem esse diálogo com as torcidas, com os clubes, para que a gente previna e não tenha episódios como esse que, ainda que ocorreram, graças a Deus, pelo menos não houve a violência, a gente conseguiu contornar rapidamente. Bom, agradecendo aqui ao delegado César Saad, uma última pergunta, delegado. A gente sabe que o Corinthians está vivendo um momento muito turbulento dentro de campo, zona de rebaixamento, ídolos indo embora, confusão extracampo em delegacia, Polícia Federal, tudo mais. Então isso está agitando muito a torcida. Qual vai ser a orientação, então, da polícia para o Corinthians? O Corinthians precisa, como instituição, reforçar a própria segurança particular, porque
a gente não está vendo uma perspectiva muito boa daqui para frente, né? Então, assim, isso pode voltar a acontecer e creio que a torcida vai ficar realmente em cima. Então, o Corinthians tem que se precaver de alguma forma, né? Michele, o que cabe a nós da Polícia Civil, das forças de segurança aqui do estado de São Paulo, a gente faz, que são essas reuniões periódicas, o trabalho preventivo. É claro que o momento atual do Corinthians não é favorável, a gente viu hoje aqui, desde a nossa chegada, bastante segurança. Nos dias de jogos onde a gente trabalha, também tem a segurança reforçada. E o nosso trabalho não só repressivo, mas preventivo, para evitar esse tipo de acontecimento como ocorreu hoje aqui no Parque São Jorge. Obrigada, delegado César Saad, por nos atender aqui no Gazeta Esportiva. Mais tarde a Marina volta com mais informações aqui, falando sobre a situação do Corinthians. Teve condenação na FIFA. Gente, hoje está sendo aquele dia no Corinthians, aquele dia mesmo. Bom, antes da gente seguir, quinta-feira é um dia de festa, porque uma pessoa muito querida da nossa equipe faz aniversário. Para a gente dar uma aliviada no clima, tem um VT de homenagem especial, diretor? Temos? Põe na tela. Só pronta, né? Quero ver. Esta deve ter sido a primeira viagem internacional. Restou a torcida São Paulina lamentar. A seleção brasileira enfrenta a seleção peruana. Se o filme passar, O técnico Joel Santana, os melhores momentos, onde eu atuei, pelos palcos do meu sentimento. Eu legal, andei bem. foi bacana, né? Excelente, eu andei bem. Olha, nota 0, cara. O Mesa Redonda está no local da notícia. E vazou ali da sala de preparação do técnico Abel Ferreira. Tá um clima gostoso para um grande jogo, Michele. Bater palma pra maluco dançar, não vou bater, não. Bora. Alegria pura! Parabéns pra você! Ei, ei, Nessa data! Bolo e Guaraná, muito doce pra você! Aniversário do nosso pãozinho, Osmar Garrafa. Parabéns, Osmar! Osmar Garrafa, você vai ganhar a obrigado, caneca do equipe. Gazeta Esportiva, hein? Vou. Hoje ganhou a caneca do Agora sim, agora sim. Olha, em nome de toda a equipe do esporte, é muito que bom legal. trabalhar com você. Você que que tá legal, obrigado. aí há um ano à frente do Mesa Redonda, que também é muito bom estar com você na equipe. O time te abraçou, te apertou muito forte. A gente está isso. muito feliz de ter você com a É gente. um prazer trabalhar com vocês, agradeço aí o carinho. Legal estar aqui com vocês. Sempre deixando a gente doidinho, né? O Olha, Garrafa é um domingo, amor. no Mesa Redonda, vocês viram aí uma retrospectiva dos últimos e mais recentes momentos do Garrafa na Gazeta. Domingo no Mesa Redonda, vocês vão ver o Garrafa magrelinho, novinho de tudo, recém-chegado a essa verdade. emissora. Esperem. Esse vocês verão. domingo? Há Esse 26 domingo. anos atrás, aquela No reportagem. Né? túnel do tempo, gente direto do do céu. túnel do tempo. Que legal, aqui, obrigado, ó. turma, obrigado. Valeu, Osmar galera. Garrafa! Ê, maravilha ter você aqui na equipe. É aquela pessoa de equipe, entendeu? Gente boa que tá sempre junto, que corre junto, que luta junto, que Técnico do time. técnico do Copa de time. imprensa. Aliás, vamos aí, né, CESP? Copa imprensa, pô. Cadê? Nunca mais? Muito bom, Silvê. A chance de sair da zona ontem, mas não conseguiu a vitória na Neoquímica Arena. O Thiago Salazar conferiu tudo de pertinho e traz pra gente agora. Se eu estivesse no lugar do torcedor, eu estaria indignado da mesma maneira. Pela quarta vez seguida aqui na Neoquímica Arena, o Corinthians não venceu. Aliás, no Brasileirão, o Timão não venceu ninguém nas últimas 8 partidas. A equipe soma só uma vitória em 12 jogos na competição. Dessa vez, quem se aproveitou da complicada fase do Corinthians foi o Cuiabá. Se o grupo de jogadores está de acordo com as expectativas do torcedor. Isso é que vocês devem perceber isso. Mas o grupo é curto para as expectativas de uma equipa que o ano passado ficou atrás deste... O Corinthians, onde é que ficou o ano passado? Ficou atrás deste adversário de hoje. Um empate dentro de casa e da maneira que foi, acho que a gente não vai comemorar nunca, né?
é um ponto que a gente soma, mas não pode de modo algum soar como minimamente positivo para nós. É preocupante, mas não é desesperador. Ó, eu vou deixar claro o Garrafa e o Silvestre comentarem aqui, mas eu só digo uma coisa, sabe o que aparenta para mim? Porque eu tô tão indignada e tô tão preocupada com o Corinthians nessa situação na zona do rebaixamento, para mim parece que tá todo mundo conformado que já caiu. A sensação que eu tenho, porque eu não vejo nenhuma atitude um pouco mais forte, mesmo do treinador. Parece todo mundo muito blasé, muito conformado. Será que eles já estão assimilando que caíram? 12 rodadas, o Corinthians tem já mais jogos do que muita gente que está lá na zona da confusão. Do que o Criciúma, do que o Grêmio. Porque o Corinthians já está com 12 partidas disputadas. Tem time que ainda tem jogos a cumprir. Né? O Corinthians, essa equipe é ruim. O técnico não é o maior responsável, tem uma pequena parcela ali. Mas eu acho que é também. Olha a confusão que está o Corinthians. É Polícia Federal, é polícia, é invasão. Eu tô voltando no tempo, quando o Corinthians caiu para a Série B, 2007 talvez, que o André Sanches herdou uma herança maldita do Dualib, principalmente a parte final da gestão do Dualib, em que era caso de polícia atrás de caso de polícia, time ruim, falta de dinheiro, resultado final, queda para a segunda divisão. Então, assim, o Corinthians ele tem problemas extracampo, né? Tem problemas da gestão anterior, tem problemas desta gestão. Perda de ídolos. E aí, perda de ídolos, e aí a gente vem para dentro de campo. Dentro de campo, o Tonhão da Fiel tem sim responsabilidade no que está acontecendo. O time dele não tem um padrão de jogo, é um time espaçado. Esse time poderia estar jogando mais, mesmo com esses jogadores, poderia estar jogando mais. O Corinthians não tem um padrão, ele se equivoca em algumas decisões tomadas. Os jogadores também não estão respondendo à altura do que se deve responder. Pela primeira vez ontem, o Tonhão da Fiel falou, preocupa a situação, mas não é desesperadora. Não. É desesperadora sim. O Corinthians, Michele, o que ele está jogando, Silvestre, o Corinthians, se você pegar esse time do Corinthians com o que está jogando e colocar para disputar a Série B... Pênalti claro, só para... É rebaixado para a Série C. Né? Claro, o Corinthians, com o que está jogando, eu não tenho a segurança de que ele na Série B conseguiria estar entre os 4 para voltar. Que dirá o Corinthians fugir do rebaixamento. Gente, o Corinthians, na temporada, só ganhou de um time de Série A, que foi o Fluminense, que é o lanterninha do Campeonato Brasileiro, e o Fluminense daquelas oportunidades, todo mundo sabe, na saidinha lá de bola do Fernando Diniz. O Fluminense é um time muito vulnerável. O Corinthians no ano só ganhou de um time de Série A. Então, o Tonhão da Fiel, que me entenda, é desesperadora a situação do Corinthians, sim. E a diretoria está esperando o quê? Uma derrota para mandar o Tonhão embora? Contra no derby, vai perder. Porque, não é isso. Ele cai. Porque mas você quer que mande agora embora? Não, essa não é questão de... Eu não quero, veja bem. Mas ele vai ser... Claro que mas é o Tonhão, também, para mim, não é um dos maiores problemas. Não tem padrão tático, você não vê nada nessa equipe. O problema do Corinthians vem de cima ele não consegue. Mas ok, então e aí? Destruíram tudo. Destruíram um time que já era meia boca no passado, gastaram uma bala, contrataram uns jogadores mais ou menos aí também, estão pagando uma bala. E por causa disso não se toma uma atitude. Não, tudo bem. O time do Corinthians não agora é ruim. Tem responsabilidade. Mas é isso que eu tô falando. Pera aí, Silvestre, é o seguinte. Se você tem convicção que você vai com o Tonhão da Fiel até o final, ok, morra abraçado com ele. Só que o Corinthians não tem essa definição. A informação era que se perdesse pro Atlético iria demitir. Empatou. Né? Ontem o Corinthians empatou com qualidade. Não, o Corinthians achou um gol. Não foi uma jogada trabalhada. Graças a Deus que empatou o jogo, inclusive. Então, presta atenção. Então, como empatou, não vai demitir. Vai esperar a derrota para demitir? Se o Corinthians entende, se a gestão do Corinthians entende que o Tonhão da Fiel não tem mais o que tirar do elenco, é hora de tirar ele do time. Aí traz quem? Vai trazer o Cuca e traz o Carille. Aí traz aquela confusão toda de novo lá do negócio das minas. Vou trazer o Fernando Diniz. Um time desse jeito aí, sem segurança pra jogar. Não, mas que Diniz? É claro que não. Não pode jogar no esquema do Diniz. A questão é, não tô dizendo que tem que esse time é pior que o Cuiabá? Individualmente não. Só que o Cuiabá é melhor treinado. É isso. É isso que eu quero dizer. O Cuiabá é um time organizado. É organizado. Né? O Corinthians não é organizado. O Cuiabá, a base desse Cuiabá foi deixada pelo Tonhão. Só para vocês lembrarem. Era o time que ele dirigia ano passado. Ele deixou a base aí, ó. Ô, Silvestre, chega um ponto que o comandante... Eu não tô dizendo que ele tá bem, mas o Tonhão da Fiel... Vocês querem enforcar o Tonhão não quer. agora. Silvestre, olha a confusão que tá o Corinthians, vocês querem enforcar o português agora. Não, Silvestre, tudo bem. Só entende uma situação.
O Tonhão da Fiel com o Corinthians não passou da fase de grupos para as quartas de final. Sim. Aí, ele não tinha tempo para trabalhar. Ele teve tempo para trabalhar. Ele não conseguiu desenvolver um trabalho. Ele está tendo tempo para trabalhar e o Corinthians não tem absolutamente nada. Nada, ele não conseguiu realizar um trabalho e eu não acredito. Ele perdeu 2 goleiros outro dia, perdeu para começo de então conversa. Tá bom, e não faz nada. Ele tem a responsabilidade dele, mas ele perdeu 2 goleiros, o cara que chegou aí... Eu não quero responsabilizar, eu não estou culpando apenas ele. Silvestre, você ouviu meu comentário, eu não estou culpando apenas o Tonhão da Fiel. Não, o Corinthians precisa de um fato... Espera a janela, pelo menos, espera a janela. Você acha que na janela vai vir quem? Messi e Cristiano Ronaldo? Tem que rezar, mas de repente cai alguém que ajuda. Vai cair. O Corinthians não tem nem dinheiro, gente. O Corinthians é todo dia polícia na porta do clube, Silvestre. Eu sei, aí vocês acham que trocar o técnico vai melhorar. Não se iluda com essa história de janela. Não se estuda. E o próprio Tonhão, ele foi sincero na coletiva. Ele falou, vocês não criam uma expectativa grande. Diferente do presidente. Ele falou, não, vou trazer 4 jogadores. O próprio Tonhão já disse, não se iludam. Ou seja, não estão falando a mesma língua, Ele está com dificuldades, porém, eu manteria... Eu não tiraria nesse momento, até porque não tem outro para colocar no lugar. 4 do Palmeiras, ele conhece melhor do que ninguém o time mais ou menos que ele tem na mão e as confusões todas internas. Toma 4 do Palmeiras para ver se mantém. Deixou o Palmeiras com o caminho livre para assumir a liderança, mas o Fortaleza impediu o Verdão de avançar. Dá uma olhadinha na grande vitória do Tricolor. Primeiro dizer que o nosso adversário foi extremamente eficaz e mereceu ganhar. Segundo, dizer-vos que durante o jogo todo faltou lucidez e frescura física aos jogadores como ao treinador. É verdade, falaste no primeiro erro de saída de bola, num lance em que nós sabemos que o adversário é fortíssimo, mas quem cometeu os primeiros erros neste jogo fui eu. Portanto, o máximo responsável da derrota 2 sou eu. E aí, o que vocês acharam do que ele falou e do jogo? Noite infeliz do Abel, dos jogadores, da escalação, do desempenho, e deu tudo tão errado. E entre parênteses, parabéns ao Fortaleza, que é um belo time, redondinho, e foi preciso na hora que precisou e ganhou bonito. Colocado isso, deu tudo tão errado para o Palmeiras que prejudica até o que está por vir aí em relação ao derby de segunda-feira. Por quê? O Veiga e o Estevão não começaram jogando porque estavam com dores musculares. Tiveram que entrar no segundo tempo, o time melhorou, mas os caras já entraram meio que 50%, digamos assim. Jogadores se machucaram, Murilo se machucou, Menino se machucou, Rony tomou o 3º amarelo, Aníbal Moreno tomou o 3º amarelo. Então esse jogo foi uma catástrofe para os planos do Palmeiras, que poderia assumir a liderança do campeonato, e prejudica agora a escalação. O time vem remendado, vem machucado para o jogo contra o Corinthians segunda-feira. Ainda bem, porque se viesse inteiro... Então, assim, eu entendo o Abel, porque o Fortaleza, ele também não estava com a sua força máxima. Então, um monte de desfalque. Então, o Abel, que eu critiquei muito desde a sua chegada, o Abel, com todo esse tempo de Palmeiras, ele entende muito bem o que é o futebol brasileiro. Hoje ele sabe o que é Campeonato Paulista, a importância. Ele sabe o tamanho de um Corinthians e Palmeiras. Ele sabe. Então, ele queria o quê? O Veiga fresquinho e o Estevão fresquinho para o Clássico. Porque o Clássico tem um peso maior que os 3 pontos. Por isso que o Abel, quando ele vai para o Clássico, ele fala que o Palmeiras precisa do Corinthians, o Corinthians precisa do Palmeiras. Ele sabe a importância. Sim. Ele tendo um adversário também desfalcado, ele criou uma nova situação que não deu certo. E acontece, e deixou escapar, inclusive, a possibilidade, melhor dizendo, de assumir a liderança do campeonato, porque o Flamengo também perdeu. O Palmeiras continua bem na briga e deu esse azar, como disse o Silvestre, algumas peças se machucaram, ele não vai ter o time tão forte para enfrentar o Corinthians. O Clássico ganha importância na segunda-feira. Senão eu vou esquecer, desculpa te atrapalhar. Ele pode ter uma dupla de meninos na zaga, porque o Gomes está fora, o Luan foi embora, o Murilo saiu mancando. Eu achei que fosse algo muscular, mas parece que foi tornozelo. Então, se for grave e se for desfalque, ele vai jogar com o Naves, que é um menino que está começando a ter as primeiras oportunidades como titular agora, e o Vitor Reis,
que é o magrelinho, novinho aí, que é uma promessa, o Abel elogia muito já nas coletivas, jogou até bem ontem quando entrou, mas uma defesa, uma dupla de zaga muito jovem. Mas quase que da base. Apesar de todos os problemas, e é claro que o jogo é jogado e o Lambari é pescado, o Palmeiras, com todos os problemas, vai como grande favorito para o Clássico. Significa que vai ganhar? Não. Claro que não. Não, É Corinthians e Palmeiras. Não é? É na Neoquímica. Não, é no Allianz Parque, é no segunda-feira à Allianz noite, todos os detalhes, domingo aqui no Mesa Redonda. Então, Mesa Redonda tem o esquenta para esse derby imperdível domingo. Aliás, quem vem domingo no Mesa Redonda? Vocês não acreditam. Ah, não fala da mesa de Gorá. Será? Ai, não sei. Falamos ou não? Ué, pode falar. Fala. Ele Tá já marcado? imitou. Bora. Ele já imitou quem? Ele já imitou o porquinho. Ele tem uma história nos dois clubes. Como é que ele fez? Ele tem história nos dois clubes, mas eu identifico ele mais no grande Viola, no próximo domingo. Viola vai estar aqui com a gente para falar muito de futebol, para falarmos da carreira de um dos maiores atacantes aí do futebol brasileiro. No futebol brasileiro de hoje, não tem um centroavante igual ao Viola. Hoje, no futebol brasileiro, nenhum. Bom, é isso aí. Então, domingo, Mesa Redonda promete, vai estar espetacular, tá certo? E isso daí que você falou do Palmeiras, talvez dê um respiro pro Corinthians, né? Mas assim, derby é derby, clássico é clássico. Acho que o último clássico foi o clássico do Gustavo Henrique do Gol, não foi? O empate do Corinthians, Palmeiras? Eu tava falando com o Câmara. Não é isso? O último Corinthians-Palmeiras foi aquele empate, não foi? Eu perdi o fio da meada. O último jogo Corinthians-Palmeiras? Não lembro. Não lembro, cara. Direto com José Paes, vamos pro Morumbis. Boa noite, Zé. O que tá acontecendo por aí, Zé? Fala, Michele, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que tá acompanhando aí mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Acabou de chegar o ônibus do São Paulo Futebol Clube, ainda há pouco chegou do Criciúma, daqui a pouquinho às 20 horas o famoso 8 da noite, a bola rola então para São Paulo e Criciúma, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Agora aquela correria, o público vai sendo liberado para circular aqui em frente ao Morumbis, todo mundo estava atrás ali do gradil, feito para separar a galera aqui da chegada do busão do São Paulo. Agora os torcedores vão passando por aqui tranquilamente, daqui a pouquinho a bola rola, como eu disse, às 20 horas, jogo importante do Campeonato Brasileiro. Vem, olha lá, ó a galera chegando, dá aí, ó. Vai, 3-0 hoje pra nós. 3-0, tá todo mundo muito feliz por aqui, é um jogo importante. O São Paulo é o 12º colocado do Campeonato Brasileiro, tem 15 pontos. O Criciúma é o 13º, tem 12 pontos. É um jogo importante, um confronto direto. O São Paulo não ganha aí, tem 4 jogos. E a galera vai chegando aqui pertinho da gente, aquele clima gostoso de estádio. Mas hoje nós temos aí uma venda de menos de 30 mil. Menos de 30 mil ingressos foram vendidos para esse jogo até agora à tarde. Então a expectativa é de um público bem pequeno aqui no Morumbi. O jogo é importante, mas tá aquele friozinho, o time não vem bem nos últimos jogos, a torcida, como você vê, tá bem feliz. Vem, então vem aqui, vem cá. E aí, meu querido, não ganha, não sou o Chico Lang, não, sou o José. Ó, quanto que vai ser hoje? Hoje tá bom, 6-0 aí. 6? 3. Ai, desculpa, então tô escutando errado. E deixa eu te falar, 4 jogos aí sem ganhar, vai, então hoje vai... Hoje tem que acabar pra poder aliviar um pouquinho, pra poder subir lá em cima de novo, né? O Beldia tá bem, então? Tá bem. Pode só melhorar o time pra jogar um pouquinho mais, tá sem vontade, mas... Tá sem vontade? Tá sem vontade. Que sem vontade, cara? Tem uns ali que tá fraquinho ali ainda, tem que melhorar muito ainda. Então vem aqui, meu querido, você também já tá tomando um Guaraná, quanto que vai ser hoje aí? Com muita sorte vai ser 2-0 pro Tricolor. Muita sorte? Por quê? Tá mal? Porque a fase não é das melhores, mas a gente é o clube da fé, então vai dar bom. Vai dar bom, querido? 3-0, um gol do Rogério Ceni de falta. Gol do Rogério Ceni de falta? Que isso, você tá em 2006! São Paulo! Vai daí, Michele, vai daí com a galera aqui curtindo. Isso aí é legal a gente ver. O que a gente espera desse jogo hoje? Zubeldia, alegria, vai ter golada, o São Paulo tem que dar uma resposta para definitivamente colocar um ponto numa crise que pode começar a se estabelecer no tricolor. Não é? O São Paulo vinha numa ascensão muito boa, depois vem de uma série de jogos sem vencer e vem de um atropelo no Vasco da Gama. Se perder para o Vasco, perdeu, foi atropelado pelo Vasco, da forma que foi. Então São Paulo hoje tem que dar uma resposta para estancar
esse momento aí ruim que pode se alastrar se a coisa hoje não vencer o Criciúma. O Vasco? Então, eu vou nessa linha de algo que disse o Luiz Gustavo, volante de Copa do Mundo, super experiente, né, que veio da Europa para o São Paulo na saída após a goleada. Ele fala em humildade, tá? Precisa ter mais humildade. Então, o São Paulo, ano passado foi campeão da Copa do Brasil, cansei de falar isso, numa arrancada espetacular, jogos lindos, com a faca nos dentes, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Flamengo. Tirando isso, a temporada não foi grande coisa. Então não adianta o São Paulo dar aquela subidinha no salto, achar que agora voltamos a ser o todo-poderoso. Não, todo-poderoso é o Corinthians, né? Que é o, como é que fala? É o soberano. Todo-poderoso Timão! Não adianta, o São Paulo tem um bom time que quando joga concentrado, com a força, com todo o foco ali, com toda aquela vontade, consegue bons resultados. Independentemente do adversário. Se afrouxar o cinto, ó, então tem que jogar sério. O que acontece gente. se afrouxar o cinto? Como é que é? Eu não posso falar. Não, como é que é? Você vê... agora já foi, perdeu a espontaneidade, é na hora, né? Ele fez um barulho, eu ouvi barulhos. Gostei. É isso aí. Pessoal, é o seguinte. Fura, sabe? Chega mais aqui. Vaza. Nós vamos trazer agora uma reportagem do Thiago Salazar especial, mostrando como estão as casas onde o Rei Pelé morou. São propriedades que estão em aparente situação de degradação. Exclusivo aqui no Gazeta Esportiva. Olhando assim, é difícil até imaginar, mas essa casa já foi a residência de Pelé. Aqui, o rei tinha conforto, privacidade e se reunia com familiares, amigos e personalidades. A casa começou a ser construída no início dos anos 80 e o Pelé passou a morar aqui em 1984. O terreno ocupa um quarteirão inteiro do bairro de Pernambuco e tem 3.600 metros. Mas, desde o falecimento do rei, o local ficou assim, com aspecto de completo abandono. A reportagem teve acesso a estas fotos, que foram registradas há pouco tempo. É possível perceber a degradação do local e a ausência de manutenção e limpeza. A comparação com fotos de quando a casa ainda era frequentada por Pelé é ainda mais chocante. A Gazeta Esportiva tentou ouvir Edinho, filho de Pelé e inventariante, responsável por administrar os bens do pai após a morte dele em dezembro de 2022 em decorrência de um câncer no cólon. Edinho não respondeu às mensagens. Por meio de uma nota à imprensa, o advogado de Edinho alegou que o imóvel não está abandonado e que possui problemas de ordem estrutural que estão sendo cuidados. A Gazeta passou um dia inteiro no local e não percebeu nenhum tipo de serviço sendo prestado ali, que inclusive foi alvo de furtos nos últimos meses. Opa, bom dia. Pode atender a gente aqui na porta? Tentamos falar com vizinhos e um ex-funcionário da casa de Pelé, mas ninguém aceitou gravar entrevista por receio de algum tipo de retaliação. E se eu te pedir uma entrevista, você me dá? Gravando mesmo? Rapaz, não gosto de coisa não que... Entendeu? Eu queria falar que o senhor me contasse que o senhor frequentava, conhecia o Pelé. Não, mas eu não quero mexer com isso não, porque... Entendeu? Tudo bem, sem problema. A partir de 2014, por causa de problemas de mobilidade devido a lesões no quadril, Pelé se mudou para uma outra casa, bem perto dali, com varanda virada para o mar, onde vive até hoje Márcia Aoki, a viúva de Pelé. Na mesma rua, encontramos uma outra casa que pertencia ao rei e será herdada pelos familiares. Dona Marinete era a caseira do local. Hoje ela mora na casa e permitiu a nossa entrada. Aos 69 anos, com a ajuda do irmão, também ex-funcionário de Pelé, ela tenta manter o imóvel ao menos limpo, mas não recebe mais salário, tampouco ajuda para a manutenção da casa de 7 quartos, 3 salas, piscina e quintal. Luz e água já chegaram a ser cortados em dado momento. Como Márcia, viúva de Pelé e que cuidou do rei nos últimos anos de vida dele, abriu mão de ser a inventariante, o processo, por hora, seguirá tendo Edinho à frente do caso, que, aliás, corre em segredo de justiça. A vida, né? A gente vê assim, e essa questão do espólio deve ter, acho que talvez muita coisa para pagar, muito imposto, eu não sei o que está acontecendo para os imóveis estarem assim, porque eles vão perdendo inclusive valor, né? Bom, de espólio eu estou bem
inteirado, porque eu tô com 2 aí, né? Nos últimos tempos, do meu irmão, do meu avô, que já morreu na pandemia já faz um pouco mais de tempo. É muito complicado. E normalmente quando o patriarca vai embora, né? Família, às vezes, não quero me meter nas questões aí da família do Pelé, mas falando da casa do Guarujá, eu conheci bem a casa do Guarujá. Você foi passei lá, um né? dia inteiro lá com toda a produção do Mesa Redonda. Essa daí, ô Silvestre, do Guarujá, a primeira. Primeira casa. Primeira, na praia de Pernambuco. Passei um dia com o Pelé, o cara me abraçou como se eu fosse sobrinho dele, me mostrou todos os cômodos. Todos os utensílios que foram para o Museu do Pelé, para o Museu do Santos, para o Museu do Futebol, o Caramba 4, estavam lá numa grande sala, até aquele sombreiro gigante da Copa de 70, simbólico nas fotos, né, históricas da conquista do tricampeonato. E é muito triste, né, ver o patrimônio se deteriorando. Mas é o que acontece em muitas famílias. A gente só tem que, a família principalmente, né, tem que entender que o Pelé, ele transcende o âmbito familiar. A marca Pelé, ela é uma marca mundialmente conhecida. Então essa marca tem que ser preservada. Até isso é ruim para a própria marca, né? Então, ou seja, cai no noticiário esse tipo de informação, isso não é legal. A marca Pelé tem que ser, sim, cuidada, valorizada, né, pela própria família. É verdade. Mais notícia ruim do Corinthians? Não tem uma notícia boa? Não tem uma notícia boa? Será que não dá para achar? Tô falando sério, não é possível, não tem nada positivo aí? Explica o que aconteceu, Marina, sobre o Matias Rojas. Pois é, Michele, olha só, né? Matias Rojas ganhou uma ação, vamos dizer assim. O Corinthians foi condenado a pagar 40 milhões de reais ao jogador que hoje faz parte do elenco do Inter Miami, nos Estados Unidos. Isso saiu hoje pela Corte Arbitral do Esporte, o CAS, e isso foi porque o Matias Rojas entrou com um pedido de rescisão no início do ano porque não estava recebendo os direitos de imagem. E esse valor de 40 milhões de reais é equivalente ao que ele receberia até o fim do seu contrato lá em junho de 2027. Então o Corinthians agora mandou uma nota, falou que vai recorrer a essa decisão, inclusive precisa fazer isso, porque são duas situações. Primeiro que esse tipo de situação ali na Corte Arbitral do Esporte, ela demora um pouquinho para ser julgada de fato, mas o Corinthians avisou que vai entrar vai recorrer a essa multa de 40 milhões de reais aí pedido pelo Rojas. Se isso não acontecer, se o Corinthians não entrar com esse pedido, ou então não pagar esses 40 milhões no período de 45 dias, aí sim pode haver um transfer ban. Mas atenção, não há transfer ban agora, somente se uma dessas duas coisas não acontecer nos próximos 45 dias. E aproveitando que a gente está falando do Rojas, vou falar de um outro estrangeiro, do argentino Fausto Vera, que está de malas prontas para o Atlético Mineiro. O jogador deu uma entrevista hoje ao UOL e ali falou algumas aspas bem fortes, eu separei algumas aqui para vocês, falando que é muito grato ao Corinthians, ao contrário do que muitos podem pensar, que ele queria sim jogar com a camisa do Corinthians, que não fez corpo mole. E aí, abrindo aspas aqui para uma fala que ele disse ali nessa entrevista, para esse elenco crescer, precisa de uma pessoa que possa explorar esse potencial. Precisamos de uma pessoa que ajude o time a crescer. Cobram muitos os jogadores, mas com o tempo vão entender isso. Fausto Vera, que chegou ali como um pedido do Vitor Pereira, do Argentino Júnior, o clube com o qual o Corinthians tem uma dívida, então ele diz ali que essa oferta foi muito boa do Atlético Mineiro e que vai ajudar o Corinthians, inclusive, nessa parte da questão da dívida, se ele for vendido. Tá certo? A boa notícia é que hoje é aniversário do Garrafa. Um beijo pra você, Garrafa. Muito obrigada, Marina Buffon. E aí, Alexandre Silvestre, Osmar Garrafa, aniversariante do dia? O Matias Rojas está coberto de razão. O Corinthians trouxe o jogador, prometeu que ia pagá-lo, não pagou, fez um acordo, pagou só a primeira parcela, não pagou, agora ele está cobrando o Corinthians na justiça. É isso. O Augusto Melo não disse que de cada 10 contas que chegam, paga 2 e olhe lá, empurra 8 pro mês seguinte. Deve ter até salário atrasado, uma bucha desse tamanho, isso vai ficar lá para frente. E isso não é comum no Corinthians, é comum no futebol brasileiro, o amadorismo do futebol brasileiro. E aí o reflexo a gente está vendo dentro de campo. Eu faço a seguinte pergunta, Garrafa, você acha que o Corinthians vai cair? Se não acontecer um fato novo, vai cair. Se não acontecer um fato novo, vai cair e o fato vai... novo é? O fato novo é chegar algum jogador, a troca de treinador, chegar um treinador para dar um jeito nesse time, não é? Os jogadores se comprometerem, o Corinthians mostrar alguma coisa. Uma virada de chave. Uma virada de chave. Para você. Tudo leva a crer que sim, mas eu acredito que não.
Você acha que não cai? Eu acho que não, acho que o Corinthians vai a gente se tá em segurar julho, viu? no precipício. Ó, a gente tá em julho. Com base em quê? E muita reza brava aos meus amigos corintianos. Eu tô baseado no desempenho dentro de campo. Com o desempenho que está em campo, não Se vai cair. Se continuar assim, mas no já futebol, caiu. de vez em quando, aquela né? chavinha Se continuar assim, já caiu. Precisa virar a chave. E aí é lamentável, gente, porque... Não sei, não. Porque quando caiu, a situação era parecida. Eu já falei Não, no a situação era melhor. Quando o Corinthians caiu, não sei se era tão melhor nessa assim, época aqui, ele estava com 15, quase 20 pontos na tabela. Não sei se era tão melhor, não. Era problema ele tava com mais político, pontos, é isso que eu tô denúncia, polícia, um monte de problema de grana, time ruim, era bem parecido. Eu estou falando de pontos na tabela. A parte extracampo estava uma zona isso, também. Eu estou falando de pontos na tabela. E pontos na tabela estava muito melhor. Agora está uma vergonha de pontos na tabela. Último contato com o José Paes no Morumbi. Escalação do São Paulo, Zé. Bora, Michele, bora. O time já está oficialmente escalado, então, pelo professor Luiz Ubeldia para o jogo de daqui a pouquinho contra o Criciúma. O Rodrigo Nestor, que teve um probleminha na coxa contra o Vasco, passou por exames. Nenhuma lesão foi detectada, mas ele não joga o jogo de hoje. Então, PC na tela, porque o diretor disse para mim que o PC está pronto. Olha aí, o time vai ser esse daqui a pouquinho aqui no Morumbi. Jandrei no gol, Igor Vinícius na lateral direita, Wellington na lateral esquerda. No miolo de zaga teremos Alan Franco e Arboleda. Aí no meio, o Luiz Gustavo, o Alisson. E aí, no meio para frente, o time será o seguinte: teremos o Lucas Ferreirinha, novidade no time de hoje, Luciano e o Caleri. Então, São Paulo definido, escalado para esse jogo muito importante aqui no estádio do Morumbi. Peço para o Márcio Arcângelo mostrar para vocês. Clima tranquilo, como eu disse aqui na minha primeira entrada, né? Expectativa é de 30 mil pessoas aqui no Morumbi para esse jogo de hoje. O Rafinha nem no banco tá para essa partida, tá recuperado de uma fratura na fíbula, mas não joga, tá sendo preparado aí para o jogo contra o Bragantino. Tá certo, querida Michele Janela? Beijo grande, devolvo para você, um abraço pro Garrafa aniversariante e para minha mãe que também faz aniversário hoje. Beijão, Mi. Nossa, beijo pra mãe do Zé, que é lindíssima. E claro, pro nosso querido Osmar Garrafa. Pessoal, muito obrigada pelo carinho, pela sua audiência. A Gazeta Esportiva volta amanhã com muito mais. Jornal da Gazeta agora. Garrafa! Garrafa! Valeu, galera. Essa Michele não tem jeito.